O cenário é aquele bem clássico que todo mundo já imaginou. É domingo à tarde. Uhum. O silêncio na sala de aula é, tipo, quase palpável. O ar-condicionado da escola tá no máximo. Mas, olha, o suor é frio. Com certeza, tensão da reta final. Pois é, a prova da Polícia Rodoviária Federal tá ali, aberta na mesa. O cansaço já bateu forte, a visão começa a embaçar e, de repente, surge aquela pergunta fatal no caderno. Aquela que trava tudo. Exato. Uma linha super direta. Qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? E é nesse exato milissegundo que a mente da pessoa simplesmente trava. Dá um branco total. Dá. A pessoa olha as alternativas e pensa, meu Deus, é o CONTRAN ou é a SEMATRAN? Quem é que normatiza as regras e quem é que executa de fato? Esse é o clássico momento de desespero, né? E é exatamente por isso que a nossa missão nessa imersão de hoje é tão cirúrgica. Aham. A gente vai erradicar essa confusão para todo sempre. E faremos isso mergulhando na literalidade do Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. O terror e a salvação da galera. Bem isso. Porque no universo das provas policiais, especialmente na PRF, ter só uma noção geral não serve para muita coisa. O nível de exigência requer, sabe, uma precisão enorme com o texto da lei. Compreender o que a regra diz e o porquê dela estar ali, né? Exatamente. Mas me tira uma dúvida logo de cara. Por que será que uma diferença que parece à primeira vista, apenas uma letra de sigla, consegue derrubar tanta gente boa? Olha, é uma ótima pergunta. Quer dizer, estamos falando de candidatos que estudam meses a fio e escorregam nisso, num detalhe estrutural. O que acontece é que a banca examinadora da PRF não está muito aí para testar só a memória pura e simples. Tá. Eles não querem saber se quem está fazendo a prova consegue recitar um dicionário de siglas. A banca explora as fronteiras. As pegadinhas. Isso, as diferenças mínimas de conceito entre as instituições. A engenharia da questão é construída para testar se existe a compreensão real de como a máquina pública funciona. Nossa. E uma única palavra trocada, um verbo deslocado na frase, já muda inteiramente a natureza do órgão. E aí o gabarito vai para o espaço. Deixa eu ver se eu entendi a lógica da coisa. A banca tenta vencer quem está ali resolvendo a questão pelo cansaço, trocando puramente os verbos de ação. Sim, é uma prova de resistência também. Então, não é só testar o conhecimento de trânsito em si. É quase que uma prova de interpretação de texto misturada com vocabulário técnico. Sem a menor sombra de dúvida. E, atenção aqui, o alerta máximo para quem nos ouve é que isso despenca em prova. Despenca? Despenca. O examinador testa exaustivamente a capacidade de diferenciar na prática o que é criar uma regra e o que é executar uma regra. E eles usam aqueles termos técnicos perigosos, né? Exato. Expressões que são muito próximas, usadas de forma deliberada mesmo, para embaralhar a cabeça do candidato sobre a natureza dos órgãos do SNT. O Sistema Nacional de Trânsito? Isso. O verbo que a banca escolhe é a chave para desvendar a questão. Então a regra do jogo é entender a fundo esses verbos. Vamos dissecar o primeiro grande suspeito dessa confusão toda? O CONTRAN. Vamos lá. O que o texto da lei define exatamente sobre ele? Bom, a definição já começa pelo próprio nome. CONTRAN significa Conselho Nacional de Trânsito. A sede dele fica no Distrito Federal. Tá lá em Brasília. Isso. E a lei traz uma definição de peso que todo mundo precisa gravar. O CONTRAN é o órgão máximo, normativo e consultivo, e atua como coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Órgão máximo normativo. Normativo e consultivo, e coordenador. Eu gosto de pensar em sistemas usando paralelos do dia a dia para fixar, sabe? Manda ver, analogias ajudam muito. Então, se a gente imaginar que a legislação de trânsito no Brasil é como um grande sistema de tecnologia, um computador, o CONTRAN seria o programador que escreve o código-fonte. Excelente. Ele dita como o programa deve rodar, cria a arquitetura lógica, os limites. Mas, ele não é o software rodando lá no aparelho da viatura do policial para aplicar a multa. Perfeito. Ele é quem dita as regras do jogo lá de cima. Essa linha de raciocínio é muito boa. E se a gente analisa a estrutura do CONTRAN, ela reflete exatamente esse papel de arquiteto.
Como assim? A lei define que o CONTRAN tem uma natureza colegiada. Na prática, isso quer dizer que ele não é um escritório cheio de fiscais de trânsito. Não tem gente de uniforme lá dando canetada. Não. Ele é composto por ministros de Estado das mais variadas pastas do governo federal. Peraí, ministros de Estado? Sim, o alto escalão. A gente ouve falar em trânsito e logo imagina asfalto, viatura, cone. Mas quais áreas estão sentadas nessa mesa de conselho? A pluralidade é imensa. O colegiado reúne representantes de pastas como ciência e tecnologia, educação, defesa, meio ambiente. Nossa, meio ambiente também? Saúde, justiça, relações exteriores, indústria e comércio, agropecuária, segurança pública e mobilidade urbana. Caramba, fazendo a conexão aqui, acho que isso explica o porquê do órgão ser normativo e consultivo, né? Com certeza. Porque o trânsito não é só movimentar o carro de um lado para o outro. Tem um impacto gigantesco. Ocupa leito de hospital, o que traz a saúde para a mesa. Exatamente o raciocínio. Emite gás no ar, chama o meio ambiente. Tem que transportar a safra de soja, chama a agropecuária. Então, um conselho tão gigante assim só poderia ter a função de ditar diretrizes macro. Eles normatizam porque precisam olhar o impacto do trânsito no país inteiro, em todas essas frentes. É um grupo formulando a política nacional de trânsito. Tá fazendo todo sentido. E para organizar essa mesa cheia de ministros, a lei estabelece uma regra super específica sobre a liderança. Quem é que manda nessa mesa? A presidência do CONTRAN fica com o ministro de Estado ao qual o órgão máximo executivo de trânsito da União estiver subordinado. Entendi. E como eles tomam as decisões? É só levantar a mão? Não, não é de qualquer jeito. As deliberações exigem um quórum de votação e de aprovação de maioria absoluta. Maioria absoluta. Mais uma palavra para ficar de olho. Isso. Portanto, as funções giram em torno de pensar, coordenar e normatizar. Eles definitivamente não descem para a operação diária. Tudo bem. Então temos a imagem mental do CONTRAN muito bem resolvida. É o colegiado normativo, o conselho que pensa a regra. Gravou a palavra normativo já é meio caminho andado. Mas aí a lógica obriga a gente a fazer a próxima pergunta. Se o CONTRAN escreve a regra lá em Brasília, com os ministros e tal, como é que essa regra chega na rodovia? Boa! Quem é o sistema operacional que faz esse código do programador rodar e suar a camisa na prática? É nesse exato ponto de conexão que a Senatran entra em cena. A Secretaria Nacional de Trânsito. Isso mesmo. E o tom da nossa análise agora tem que mudar de quem pensa para quem faz. A Senatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Executivo. Executivo. Diferente do CONTRAN, ela não é um conselho de ministros votando políticas. Ela é uma secretaria com autonomia administrativa e técnica. Tem um detalhe na estrutura dessa relação entre os dois que me chama muita atenção quando a gente lê o material. Qual detalhe? A legislação aponta que a Senatran não é apenas o braço que executa as regras às cegas. A lei diz que ela presta suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao próprio CONTRAN. Sim, exatamente. Mas olha, isso é meio contraintuitivo no primeiro olhar, né? O órgão que executa e põe a mão na massa é o mesmo que banca a estrutura de funcionamento de quem cria a regra. Pode parecer estranho, mas é uma dinâmica institucional de simbiose fascinante. Pense na complexidade de reunir todos aqueles ministros de Estado para criar normas técnicas de trânsito. Deve ser um caos marcar essa reunião. Pois é, e eles precisam de dados reais, pareceres jurídicos, estatísticas de acidentes, de estrutura administrativa para fazer as reuniões acontecerem. O ministro da Saúde não vai lá contar quantos acidentes tiveram, ele precisa do relatório pronto. Exato. O CONTRAN não tem um corpo de funcionários operacionais próprio para ficar levantando isso. Então o objetivo da Senatran se desdobra. Ela atua em duas frentes. Isso. Ela fiscaliza e faz cumprir a legislação, garantindo a execução das normas que o Conselho estabeleceu. Tá. E ao mesmo tempo fornece toda essa base logística e técnica para o CONTRAN conseguir existir e deliberar. Agora a engrenagem fez sentido. O pensador e o executor estão muito bem delineados. Essa é a base.
E sabendo que a banca da PRF gosta de testar a galera pelo cansaço, cruzando esses conceitos, como a gente cria um filtro mental bem rápido na hora do aperto? A estratégia mais segura é associar palavras-chave inescapáveis para cada um deles. O famoso bate-volta. Isso, não podemos hesitar. Quando falamos de caráter normativo, criação de diretrizes e coordenação geral do Sistema Nacional de Trânsito, O foco é total no CONTRAN. integralmente CONTRAN, normatiza, coordena, conselho. E por oposição, se a leitura da questão envolver caráter executivo, autonomia técnica, a palavra secretaria e aquela prestação de suporte logístico e financeiro, Aí a resposta trava na Senatran. Quem executa, quem dá suporte, é a Senatran. Dominar essa essência blinda quem está ali resolvendo a prova contra qualquer nervosismo. é ter a âncora firme, né? Com certeza. Mas olha, existe um segundo nível de profundidade que a banca da PRF cobra de forma, assim, implacável. Lá vem a lista de tarefas. As temidas competências. O que o Código de Trânsito lista que cada um tem que fazer. E para isso, a Lei Seca reserva 2 artigos cruciais que quem estuda precisa engolir com farinha. O artigo 12 e o artigo 19. Então vamos desembolar o artigo 12 primeiro, que é o terreno do CONTRAN. Vamos nessa. Os verbos ali acompanham aquela natureza de Conselho de Ministros que a gente discutiu. Acompanham milimetricamente. O foco dos incisos no artigo 12 está em verbos como estabelecer normas, estabelecer diretrizes, coordenar. Coisas macro. Exato. E um dos pontos de maior incidência em provas policiais, dentro dessas competências do CONTRAN, é o poder de criar as câmaras temáticas. Câmaras temáticas. Esse é um termo que soa super técnico. O que são elas de fato e por que o CONTRAN é que cria isso? A legislação define as câmaras temáticas como órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Vamos voltar mentalmente àquela mesa de ministros. Aham. Eles entendem muito de políticas públicas, mas talvez não saibam o detalhe técnico de, a resistência específica do material de um novo tipo de capacete de moto. O ministro das Relações Exteriores não vai saber qual plástico vai no capacete. Exato. Então, as câmaras temáticas são integradas por especialistas da área. O objetivo delas é estudar, oferecer sugestões e dar todo aquele embasamento técnico sobre assuntos específicos. Tudo isso para fundamentar as decisões do colegiado depois. Isso mesmo. Entendi a lógica total. O CONTRAN cria essas câmaras porque precisa dessa expertise técnica no ouvido deles. Mas quem é que organiza o trabalho dessa galera toda no dia a dia? E aí é que mora uma armadilha sutil daquelas de prova. Sabia. O ato de criação é normativo. Logo, quem cria é o CONTRAN. Tá, cria é CONTRAN. Mas a lei diz que a coordenação dessas câmaras temáticas é exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Ou seja, a Senatran. A Senatran ou dos ministérios que já estão representados lá no CONTRAN. A criação é de um, mas a coordenação da Câmara recai sobre o braço executivo ou ministerial. Olha, isso tem muita cara de questão de prova. Trocar quem cria por quem coordena para confundir o candidato na hora do nervosismo. É o feijão com arroz da banca. Mas seguindo a nossa trilha, se a gente pula do artigo 12 para o artigo 19, a gente entra na casa da Senatran. E lendo essa lista de competências executivas, existe um padrão muito claro. Fica visual, né? Fica quase visual no texto da lei. E que padrão que se destaca para você nessa leitura das atribuições do artigo 19? É tipo uma repetição muito insistente da expressão organizar e manter. E ela sempre vem atrelada a bases de dados que são gigantescas. Exatamente. Por exemplo, a lei fala expressamente em organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. O famoso RENACHE. Isso. E logo depois vem organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores. O RENAVAN. O RENAVAN. E não para por aí, não. Organizar e manter o RENAINF, que é para as infrações. O RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. O RENAEST, para estatísticas de sinistros. É muita informação. É. E se a pessoa que está nos ouvindo estiver na dúvida lá na hora da prova? Poxa, gerenciar servidor, guardar dado do país inteiro, alimentar sistema.
Isso não é trabalho para ministro debater em reunião. De jeito nenhum. É operação técnica pesada. Tem que ser a Senatran. Essa sacada analítica vale ouro. Memorize exatamente essa expressão quem está nos escutando. Organizar e manter. Atrelado a esses registros nacionais. Isso salva pontos precisos. Organizar e manter. Executivo. Senatran. A essência do trabalho executivo é gerenciar a máquina. A Senatran organiza estatísticas, administra o fundo de âmbito nacional destinado à segurança, expede as permissões internacionais para conduzir. Tudo isso é fazer a máquina girar. Tudo. Mas agora é chegado o momento de falarmos sobre a maior bomba legislativa recente envolvendo esses dois órgãos. E lá vem o perigo de estudar por material desatualizado na internet. O que foi que mudou? A Lei 14.071, lá do ano de 2020, ela causou um verdadeiro terremoto no artigo 12 do CTB, nas competências do CONTRAN. Tá, e o que dizia o texto antigo? Historicamente, o CONTRAN possuía a competência de apreciar recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores. Nossa! Era uma função recursal que subia, até chegar no Conselho. Pensa no gargalo absurdo que isso devia gerar. Um conselho formado por ministros de Estado que deveria estar, pensando na política nacional de trânsito e nas diretrizes do país, parando a agenda deles para atuar como um tribunal julgando recurso de instâncias menores de trânsito. A estrutura simplesmente não combina com a função. Exato, o legislador corrigiu essa distorção. A lei revogou expressamente o inciso 12 do artigo 12. Riscou da lei. Riscou. O CONTRAN perdeu essa competência recursal. Ele não julga mais esses recursos. Ponto final. O Conselho foca apenas no escopo normativo e de coordenação macropolítica. Isso é uma vulnerabilidade gigantesca para qualquer candidato que pegue um caderno de resumos de alguns anos atrás de um amigo. Gigantesca. A banca deve nadar de braçada nesse detalhe. A PRF adora essa confusão, né? Demais. A banca vive da desatualização alheia. Esse detalhe tem o poder de eliminar candidatos sumariamente. É imperativo apagar da memória qualquer associação entre o CONTRAN e o julgamento de recursos de instâncias inferiores naqueles moldes antigos. Certo. Conhecendo as armas do jogo, então, a diferença entre normatizar e executar. O padrão lá dos bancos de dados, que a gente falou, e agora essa mudança drástica na lei dos recursos. Como é que o examinador da PRF empacota tudo isso? Como assim? Se a gente tentar entrar na mente de quem elabora a prova, quais são as armadilhas mais clássicas que eles montam ali no papel para derrubar a galera? Boa. A mente do examinador policial trabalha sempre explorando a falta de atenção e o cansaço. Principalmente. Eles fazem inversões cirúrgicas de conceitos. O histórico das provas nos mostra 4 pegadinhas clássicas que precisam ser mapeadas e desarmadas agora. Conta a primeira. A primeira grande inversão é a confusão de naturezas. A questão vai apresentar um texto robusto, com palavras superformais, afirmando que a Senatran é um órgão colegiado normativo responsável por ditar as políticas. E quem os escuta já está careca de saber que isso não faz o menor sentido. Colegiado e normativo é o Conselho, é o CONTRAN. Isso. Senatran é a secretaria, braço técnico, autônomo e executivo. Exatamente. A inversão número 2 vai tentar seduzir o candidato pela hierarquia das coisas. Como assim? A banca vai criar um cenário dizendo que, devido à sua importância suprema, como órgão máximo do sistema, cabe exclusivamente ao CONTRAN expedir a CNH ou organizar e manter sistemas como o Renavan. Ah, entendi. Eles recortam aquele padrão de organizar e manter que a gente falou da Senatran e simplesmente colam a sigla do CONTRAN na frente da frase. Eles apostam que o nervosismo faça o cérebro aceitar a palavra máximo como justificativa para ele fazer tudo. Papelada, banco de dados, emissão de documento operacional, é tudo território de quem executa. É da Senatran. O raciocínio está perfeito. Cuidado com isso na prova. Já em versão número 3, ataca os detalhes lá do artigo 12. As câmeras? Elas mesmas. A questão trará uma assertiva dizendo que a Senatran, por ter o braço técnico ali da coisa, é o órgão competente para criar as câmeras temáticas de especialistas. Mais uma armadilha de verbos. A criação de um órgão vinculado ao Conselho é um ato normativo. O CONTRAN cria. A coordenação que pode envolver a Senatran. Irretocável. A banca troca exatamente esses termos. Criar versus coordenar.
E, por fim, a inversão número 4, a mais cruel para quem não tem constância na atualização da lei seca. Aquela da lei de 2020. Ela mesma. A prova vai trazer uma afirmativa bem taxativa, escrita com muita convicção, declarando que ainda compete ao CONTRAN apreciar recursos contra decisões de instâncias inferiores. A pegadinha cruel da lei velha. E agora sabemos não só que foi revogado, mas o motivo estrutural por trás disso. Não faz sentido lógico colocar uma bancada de ministros julgando recurso operacional de trânsito. Fica muito nítido como o padrão de ataque da banca se baseia em misturar atribuições lógicas com nomenclaturas parecidas. Muito. Por isso que a recomendação tática é criar aqueles filtros mentais imediatos. Se na hora da leitura a palavra for CONTRAN, a mente deve projetar imediatamente as palavras normativo, conselho, diretrizes, ministros. E se a questão trouxer a palavra SENATRAN? O gatilho automático na cabeça deve ser executivos, secretaria, registros, Renavan, Renache. É essa solidez dessa conexão conceitual que vai sustentar o raciocínio sob a pressão do tempo esgotando no domingo. Então, se o candidato estiver sentado naquela cadeira, com o ar gelado e a prova na frente, o resumo mental que vai salvar a vida dele é esse pacote à prova de falhas aqui. Manda o resumo. De um lado, a gente tem o topo do pensamento da União, o CONTRAN. Ele é o Conselho Máximo Normativo Consultivo. que coordena o sistema inteiro lá do Distrito Federal. Perfeito. Uma mesa colegiada de ministros, eles criam as diretrizes macro, eles criam as câmaras temáticas e de jeito nenhum eles perdem tempo julgando recursos de instâncias menores. Isso. Do outro lado da moeda, a gente tem o motor desse sistema, a SENATRAN. É a Secretaria Executiva Máxima. Eles fiscalizam, eles executam e, detalhe, sustentam administrativamente o próprio conselho. Muito importante lembrar disso. E sempre que a lei falar em organizar aqueles bancos de dados gigantes como Renavan, Renache, registro positivo de condutores, é o órgão executivo que mantém isso rodando. Uma síntese, assim, impecável. Pensar em contrapor o normativo ao executivo é a chave principal da aprovação em legislação de trânsito para a PRF. Trazendo isso tudo para uma visão ainda mais ampla, tem uma coisa interessante para a gente pensar no fim dessa imersão profunda de hoje. O que seria? Nós acabamos de dissecar o topo da pirâmide da União no CTB, certo? Certo. O Sistema Nacional de Trânsito é desenhado como um enorme ecossistema espelhado. Se a União dividiu essa responsabilidade de forma tão lógica entre quem pensa a regra e quem executa a regra, como será que isso se reflete lá na esfera dos estados? Quando a gente vira a página da lei e olha para os conselhos estaduais, os CETRANS, e para os departamentos de trânsito, os DETRANS. Aí a coisa fica interessante. Será que esse padrão de espelho se mantém bonitinho, quem normatiza e quem executa lá nos estados? Fica aí essa provocação essencial para puxar a próxima etapa de estudos da galera. E é com essa mentalidade investigativa que os grandes resultados aparecem na aprovação. Minha orientação final para o pessoal é super direta. Qual é? A leitura frequente e atenta da lei seca não é opcional para as carreiras policiais. Ela é obrigatória. Debrucem sobre os artigos 12 e 19 que a gente destrinchou aqui. Sem preguiça de ler a lei, né? Sem preguiça, busquem entender a razão por trás das competências, foquem nessas palavras-chave que a gente repetiu tanto para separar o normativo do executivo e mantenham uma disciplina férrea na revisão diária. A aprovação na PRF é construída na repetição e nessa clareza conceitual que a gente montou hoje. Compreender a lei em sua essência é o que vai transformar aquele suor frio na sala de prova na tranquilidade de marcar o gabarito certo. Com certeza. Esperamos que essa nossa análise profunda tenha pavimentado o entendimento definitivo dessa área tão, mas tão cobrada do CTB. Foco nas atualizações da lei, confiança na estratégia e a mente sempre alerta para não cair em pegadinha de vocabulário da banca. Isso aí. Bons estudos, constância firme e até o nosso próximo mergulho nas leis de trânsito.